Eletricidade é uma forma de energia que está presente em todos os lugares. Desde as luzes que iluminam nossas cidades, até os aparelhos que usamos diariamente em nossas casas. Ela alimenta nossas casas, nossos celulares e até mesmo nossos corpos. Sem eletricidade, muitas das conveniências modernas que consideramos garantidas não seriam possíveis. No coração da eletricidade estão partículas minúsculas chamadas elétrons. Esses elétrons são essenciais para o funcionamento de todos os dispositivos eletrônicos. Os elétrons fazem parte dos átomos, os blocos de construção de tudo ao nosso redor. Cada átomo contém elétrons que orbitam seu núcleo. Os elétrons podem se mover entre os átomos, e esse movimento é o que chamamos de eletricidade. Esse fluxo de elétrons é o que permite que a energia seja transmitida. Imagine como um fluxo de minúsculas cargas. Essas cargas se movem através de condutores, como fios de cobre, para fornecer energia. Então a eletricidade é o fluxo de elétrons, uma força poderosa que podemos usar de inúmeras maneiras. Desde a transmissão de energia através de linhas de alta tensão até a faísca de um raio, a eletricidade é fundamental para a vida moderna. Nem sempre compreendemos a eletricidade. Foram necessárias mentes brilhantes para desvendar seus segredos. Benjamin Franklin, um cientista e inventor americano, ficou famoso por demonstrar a conexão entre relâmpagos e eletricidade com seu experimento da pipa. Já Alessandro Volta, um físico italiano, inventou a primeira bateria elétrica, mostrando que poderíamos criar um fluxo contínuo de eletricidade. Esses pioneiros abriram caminho para a nossa compreensão moderna e o uso da eletricidade. Para entender a eletricidade, precisamos aprender alguns termos-chave. Esses termos são fundamentais para compreender como a eletricidade funciona em nosso dia a dia. Corrente elétrica é o fluxo de carga elétrica, como a água que flui por uma mangueira. Imagine os elétrons se movendo através de um fio, assim como a água se move através de um tubo. Tensão elétrica é a força que impulsiona a corrente elétrica, como a pressão da água na mangueira. Sem essa pressão, a corrente não fluiria, assim como a água não fluiria sem pressão. Resistência é a oposição ao fluxo da corrente, como um nó na mangueira que diminui o fluxo da água. A resistência controla a quantidade de corrente que pode passar. Esses três conceitos, corrente, tensão e resistência, trabalham juntos para determinar como a eletricidade se comporta. Entender essa interação é crucial para qualquer aplicação elétrica, desde simples circuitos até complexos sistemas eletrônicos. A eletricidade precisa de um caminho para fluir, chamado de circuito. Sem um circuito, a eletricidade não pode se mover de um ponto a outro. Um circuito simples possui alguns componentes básicos: uma fonte de energia, como uma bateria, que fornece a tensão, fios que atuam como condutores, permitindo que a corrente flua, e uma carga, como uma lâmpada, que é o que a eletricidade alimenta. Esses componentes trabalham juntos para criar um caminho completo para a eletricidade. Os circuitos podem ser conectados em série ou em paralelo. Cada tipo de conexão tem suas próprias características e aplicações. Em um circuito em série, a corrente flui através de cada componente em um único caminho. Se um componente falhar, todo o circuito é interrompido. Já em um circuito em paralelo, a corrente tem vários caminhos a seguir. Isso significa que se um caminho for interrompido, a corrente ainda pode fluir pelos outros caminhos, mantendo o circuito funcional. É difícil imaginar nossas vidas sem eletricidade. Ela alimenta nossas casas, fornecendo luz, calor e a capacidade de usar eletrodomésticos. A eletricidade faz funcionar nossos computadores, smartphones e todos os nossos dispositivos eletrônicos. Ela torna o transporte possível, alimentando trens elétricos, carros e até mesmo alguns aviões. Desde o momento em que acordamos até a hora de dormir, dependemos da eletricidade de inúmeras maneiras. A eletricidade é poderosa e pode ser perigosa se não for manuseada adequadamente. Tenha sempre cuidado com tomadas e fios elétricos.
Água e eletricidade são uma combinação perigosa. Mantenha os aparelhos elétricos longe da água. Os disjuntores são dispositivos de segurança importantes em nossas casas, pois interrompem o fluxo de eletricidade em caso de curto-circuito ou sobrecarga, prevenindo incêndios e choques elétricos. Lembre-se sempre de tratar a eletricidade com respeito e cautela.